Era muito caro viajar naquela época. Eu era uma pessoa nova, ainda não tinha renda suficiente. Eu fui testando um monte de coisa. Tive que aprender na prática, porque realmente não tinha esse conteúdo disponível. Eu vejo você tendo acesso aos maiores empreendedores, empresários, pro Pyong Lee, Ivan Moré, Alfredo Soares, Bruno Vanenck. Fantástico. Então, eu sempre utilizei as milhas para âmbito pessoal. Sempre gostei de viajar. Minha primeira viagem que eu fiz foi com 19 anos, até não foi tão cedo, né? A primeira viagem internacional. E depois que eu comecei a viajar para um primeiro intercâmbio, eu peguei o gosto pelas viagens. E depois que eu voltei para o Brasil, era muito caro viajar naquela época. Eu não tinha tantas condições assim na época, né? E se falava desse negócio de milhas e tudo mais, o cartão de crédito. Eu era uma pessoa nova, ainda não tinha renda suficiente. Era difícil de conseguir cartão Black, não tinha conhecimento naquela época. Mas eu fui ali, peguei um cartãozinho de crédito com poucos gastos ali, fui desenvolvendo ali os gastos até que eu consegui chegar numa primeira passagem. E daí eu vi, opa, aqui tem algo bom. E assim comecei a utilizar para minha vida. Então, através das viagens que o Matheus fazia, para a vida pessoal dele, foi desenvolvendo, posso dizer assim, o hobby de gostar de milhas. Agora, a questão de ensinar outras pessoas veio bem mais além. Então, eu já mexo com milhas aí para viajar, já faz uns 7, 8 anos. E daí veio aquele momento da minha vida onde eu tive que morar em Manaus. E Manaus é longe, é caro pra viajar pra Manaus. Isso a gente tá falando, uma passagem pra Manaus é quase viajar pro exterior, né? E daí quando eu cheguei lá, se tornou algo assim, eu tinha que visitar a família, né, pra manter o contato. E ao mesmo tempo eu sempre busquei, mesmo quando eu morava em Manaus, eu buscava aprender com o que os outros estados estavam fazendo em termos contábeis, né, para trazer para a empresa. Então a gente tentava sempre ser pioneiro nas descobertas e tudo mais. Só que para isso eu tinha que viajar. E daí era muito caro e tudo mais, e eu comecei a, vou focar aqui nessa questão de milhas. E fui testando um monte de coisa, eu tive que aprender na prática, porque realmente não tinha esse conteúdo disponível. Gerente, então, acho que os gerentes de banco até hoje não sabem sobre as milhas direito. Eu acho também, e respeito viu? todos eles. Inclusive já assinei milhas para minha gerente também. E daí as milhas vieram aí como uma mão na roda, né, para me ajudar nessas questões. Então eu posso dizer que as milhas pro Matheus em si vieram me trazendo movimento na minha vida. Por quê? Fez eu me conectar com grandes empresários. Naquela época da empresa, eu gostava de estar conectado, estar em imersões, cursos, sempre me desenvolvendo. E tinha empresários que às vezes eu mandava direct e me respondiam. Só que eles falavam, beleza, a gente consegue fazer uma reunião essa semana. Daqui a 2 dias. Eu ia, porque eu tinha milhas. Então eu sempre fui muito nessa questão desenrolada, eu diria, e as milhas eu utilizava pra mim. Até então eu não tinha ensinado ninguém. Então eu usava pra mim, me conectar com grandes empresários, estar presente em eventos e tudo mais. Me trouxe movimento. Isso é legal, porque assim, quando eu olho pra você, eu vejo você tendo acesso aos maiores empreendedores, empresários. Aqui em Alphaville também tem um arsenal assim de network do pessoal do marketing tal, né? A gente já brinca que é um Vale do Silício. E eu vejo você fazendo o trabalho não só pra mim, mas pro Pyong Lee, pra grandes nomes, né? Você pode citar alguns. Ivan Moré, Alfredo Soares, Bruno Vanenck. Fantástico. E eu vejo que você também é o cara do network. O que você poderia revelar, assim, que é uma sacada estratégica? Eu sempre chego servindo. Boa. Eu tenho esse conhecimento que é das milhas, assim como na época da contabilidade, eu tinha o conhecimento da contabilidade. Então eu acho que assim, todo mundo tem um conhecimento e algo para servir para outra pessoa. Muitas vezes a gente tem questões de segundos para chamar a atenção da outra pessoa. E sempre servindo, que se chegar pedindo, já era, fechou as portas, né? Então eu sempre cheguei servindo de certa forma, seja com o âmbito contábil, seja com as milhas, levando algo que eu pudesse agregar que talvez essa pessoa não tenha, né? Então isso aí me gerou as conexões. E eu sempre fui uma pessoa um pouquinho cara de pau no sentido de chegar e conversar. E daí vem a questão da visualização, né? Até comentei contigo, né? Boa. Eu sou uma pessoa que eu boto meta e vou atrás. Não interessa como seja. Nesse caso aí, é realmente visualizar. Eu dizia assim, eu ainda vou jogar futebol com esses caras. E conheci o Nick da academia, depois conheci o Zé Roberto na academia. A gente tá ali num ambiente super legal, que eu acho que ambiência é tudo. Olha. É por isso que a gente treina lá também, né? Nossa. Uma vez eu escutei num podcast uma pessoa falando, isso aí me marcou muito, que a gente tem que estar em ambientes onde o nosso cliente potencial está. Uma pessoa que quer vende áudio, é vendedor de áudio ou qualquer outra marca, só trouxe uma marca qualquer, tá? Ele tem que estar onde o possível cliente dele que vai comprar aquele carro vai estar.
Então vamos lá, a gente foi para essa academia, um investimento para estar com pessoas que talvez sejam nossos clientes algum dia, ou também para estar na ambiência de se desenvolver com aquela pessoa. Eu trouxe um exemplo de vendedor porque a gente estava falando de venda de high ticket, né? Sim. Mas também a ambiência do termostato subir para quê? Pra gente se desenvolver. A gente tá vendo pessoas de sucesso e a gente tem essa capacidade de chegar lá. A pessoa que quer se desenvolver também, ela vai ter que sair do ambiente que ela tá e talvez partir para um ambiente onde pessoas queiram se desenvolver. Ela pode não estar ainda no evento onde vai estar um bilionário, um milionário, uma pessoa rica, né, de sucesso, mas ela pode começar indo para um ambiente onde tem uma imersão, um curso com pessoas que estejam começando a se desenvolver. Então daqui a pouquinho ela vai sair do ambiente dela e vai partir para um próximo passo com pessoas que também estão buscando se desenvolver. Ela não chegou lá, mas ela já está caminhando com pessoas que estão buscando crescer também. E daí ela vai crescendo até que vai chegar um momento que ela vai chegar em oportunidades que nem a gente consegue viver hoje em Alphaville, estando com muitas pessoas de sucesso, né? E daí isso tudo é um processo onde a gente vai crescendo, vai amadurecendo e se desenvolvendo. Entende? E hoje poder estar trocando ideias, podendo estar agregando. Mas assim, eu acho que veio tudo de uma virada de chave, foi tanto para as milhas quanto para o Matheus, em termos de se portar como uma pessoa que ele é fã. Durante essas viagens que eu tava de trabalho, né? Naquela época ali onde eu usava milhas muito para mim, eu tava numa sala VIP do aeroporto de Guarulhos, e daí avistei o Thiago Nigro. Foi demais, né? O primo rico. O cara, eu via ele no Instagram direto. Eu só não acordava às 5 horas da manhã, mas eu tava sempre acompanhando. E daí eu olhei pro Thiago Nigro e a primeira coisa que eu reagi, fui lá, peguei o WhatsApp e falei, botei no grupo da família. Caraca, o Thiago Nigro tá aqui do lado. Aí eles, vai lá tirar uma foto. Que é normal, ser humano, pô, tu vê alguém famoso. E eu fui lá pra tirar uma foto com ele. Só que desse de tirar uma foto, eu tive algo muito rápido. Eu acho que foi daí que foi uma grande virada de chave de como se portar com uma pessoa de igual pra igual. Boa. Então foi ali, pedi primeiramente pra tirar uma foto. Mas quando eu senti que tirei a foto e ia, tipo, cada um voltar pro seu lado, eu... E ele nem ia lembrar de você mais, né? Nem ia lembrar, me deu um insight muito, muito, muito rápido, onde eu olhei pra ele e falei, tu que hoje é referência no mundo de investimentos, finanças e tudo mais, eu tô fazendo uma renda extra com milhas pra começar a investir na bolsa. E ele, sério? Como é que funciona isso? E daí veio a pergunta dele pra mim. Uau. Disso daí saiu Você uma ganhou aula a atenção dele. de 1 hora e pouco conversando e ele... 1 hora e pouco E ele conversando com ele. perguntando. E eu ali, eu tava no meu ambiente, algo que eu já tava acostumado a falar, então eu conseguia atrair a atenção dele com algo que tinha conhecimento e comecei a agregar. E daí, claro, eu não tinha noção dessa questão de, pô, será que eu falo tudo? Mas eu não tinha esse filtro. Eu tava ensinando um cara que era referência pra mim. E até então eu não ensinava ninguém, era só o conhecimento que eu tinha. E foi daí que foi uma das grandes viradas de chaves de conexões e de produzir conteúdo. Por quê? No final dali, depois dessa conversa de quase 1h30 dando aula pro Thiago Nigro, eu cheguei pra ele super tranquilo e falei, podemos fazer um vídeo? Foi o primeiro stories que eu fiz assim. E daí, olha só quem é que eu encontrei aqui na sala VIP, o Thiago Nigro e tal. E daí, indiretamente, ele me vendeu, porque ele pegou e falou, olha, acabei de aprender aqui vários hackzinhos de pontos, milhas e tudo mais. Uma aula aqui de pontos, milhas e hackzinhos aí que eu não sabia. Muito legal. Valeu. Abraço. E daí, pô, obrigado. Ele até pegou meu número. Até hoje não recebi a ligação, mas ele pegou meu número. E agora você é vizinho dele também, né? Exatamente. Porque eu vivo esbarrando com o Thiago ali. Eu ainda não tive esse encontro de chegar e falar com ele. E eu acho que eu criei uma autoconfiança depois de poder ter agregado pra alguém que era referência pra mim. Fui pro outro canto da sala VIP e fiz meus primeiros stories. Você sabe sobre milha? Sim ou não? Gostaria de aprender? Sim ou não? Daí abri caixinha de pergunta. Nossa, foi muito rápido. Caraca. Foi assim, uma virada muito, assim, não sei explicar. Eu acho que foi uma quebra de padrão pra mim, poder ensinar uma pessoa que era referência e já botar a cara, depois que eu fiz o vídeo com ele, eu falei, vou fazer os outros videozinhos aqui. Desde então eu nunca mais parei de fazer story e comecei a criar os conteúdos, né? E foi essa grande virada de chave. E olha só, pra gente ver, né, hoje, eu já me considero uma pessoa mais evoluída, né, olhando pra trás, quase 2 anos atrás. Olha o meu pensamento de escassez da época. Quando eu saí do lado dele, eu comecei a fazer os stories e pensei, caraca, entreguei o ouro pro bandido, né? Porque eu dei uma aula pra ele. E ele poderia começar a falar de milhas. E ele fez um vídeo sobre milhas até. Ele fez um vídeo lá no YouTube. E eu pensei, não, isso aí na verdade foi um aprendizado pra mim, né? Isso serviu pro meu desenvolvimento, né? Então, a partir dali, eu acho que veio essa quebra assim que eu falei que se eu agreguei pra ele, eu consegui agregar pra todo mundo.